Glória a Deus, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Quantos têm convicção que a presença de Deus já está neste lugar? Queridos, nosso Deus, se você não sabia, você vai ficar sabendo que Deus, Ele é onipresente. Talvez você nunca ouviu essa palavra antes, onipresente. O que é ser onipresente? Onipresente é ser presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que poder maravilhoso do nosso Deus. É ser onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei você, mas eu tenho assim por mim que a nossa geração, queridos, os últimos tempos, a Bíblia diz, né, que o amor de muitos se esfriariam. E eu tenho por mim que nós temos vivido uma geração, tempos onde as pessoas elas têm amado umas às outras esporadicamente. Nós muitas vezes temos nos relacionado com outras pessoas esporadicamente. O que é ser uma pessoa esporádica? É uma pessoa casual. Sabe aquela família que parece ser perfeita no Instagram, mas na vida real não é? Sabe aquele filho que parece honrar o seu pai e a sua mãe no Instagram, mas na vida real não é? Que nos dias comemorativos, dias festivos, ele vai lá, coloca um depoimento para a mãe ou para o seu pai. Apenas naquela data, apenas naquela ocasião, presta uma homenagem, declara o seu amor, mas o resto do ano não está nem aí. Sabe aquelas pessoas que chegam no Natal, são generosas, se preocupam com os outros e fazem ação social, né? Vai lá e dá ao pobre, vai lá e ajuda com uma cesta básica, vai lá e dá presente para as crianças que não têm condições. Isso é de tempos em tempos, esporadicamente, ocasionalmente, irregularmente. Apenas um dia no ano a pessoa, ela ama o seu próximo. Mas os outros 364 dias no ano, eles não estão nem aí para o próximo. Eles não estão nem aí para a dor do próximo. Eles não estão nem aí por se relacionar com o outro. Eles querem ficar sozinhos. São pessoas frustradas, magoadas, que têm problema de se relacionar com o outro. E eu quero dizer, querido, que muitas vezes a forma como nós nos relacionamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, ou até mesmo com as pessoas, diz muito como nós nos relacionamos com Deus. Sabe, muitas vezes a pessoa ela tem uma carência de paternidade. Ele se sente órfão de pai e mãe. Órfãos de pais vivos. E às vezes nós transferimos esse relacionamento com Deus. Nós temos dificuldade em reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. Nós temos dificuldade de assumir a paternidade de Deus. Muitas vezes nós nos frustramos com as pessoas e nós transferimos essa frustração para Deus. Muitas vezes nós estamos chateados com as pessoas. Nós saímos da nossa casa muitas vezes brigado com o nosso marido. Chega aqui no culto, a gente fica com os braços cruzados. Não vou cantar não. Não vou me levantar, eu não vou orar, eu não vou fazer nada. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus não realizou o meu sonho, Deus não realizou o meu desejo. Então, você quer saber? Deus não restaurou minha família, Deus não me curou. Então, você quer saber? Eu vou vir ao culto, mas só de corpo presente. Porque eu não vou cantar, eu não vou adorar, eu não vou orar, não vou fazer nada. Porque eu estou chateado, #chateado com Deus. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós amamos a Deus de forma esporádica, de tempos em tempos, irregularmente, ou quando nos convém. Sabe quando a água bate na nossa bunda? Quando o calo aperta, quando a dificuldade chega, quando as circunstâncias ficam ruins, aí a gente procura Deus. Mas quando está tudo bem, nós nos esquecemos dele. Queridos, Deus, Ele é extraordinário. E a presença dele é mais ainda. A presença de Deus, ela é irresistível. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz sobre um povo chamado Israel, né? O povo de Israel. Antes de nós lermos a palavra, eu quero aqui dar uma introdução para vocês entenderem melhor o contexto dessa pregação. Porque essa pregação é um convite a você, à presença de Deus.
Essa ministração é um convite de volta à presença de Deus. O povo de Israel, querido, era o povo que mais via milagres na terra. E ele tinha um líder chamado Moisés. Moisés, meu Deus, se você parar para estudar a vida de Moisés, que se encontra em Êxodo, fica aqui como atividade de casa, tarefa de casa. Essa semana você vai pegar lá o segundo livro da Bíblia, Êxodo, e vai ler a história de Moisés. Você vai se apaixonar por Moisés, porque, gente, Moisés, ele era extraordinário. Moisés, ele era um líder de Israel. Ele foi escolhido como libertador para tirar o povo de Israel do Egito. O povo estava escravizado, estava aprisionado lá no Egito de Faraó. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar. Algumas curiosidades de Moisés. Moisés, ele era gago. Moisés não sabia falar direito. Quando Deus chamou Moisés, ele falou: mas eu sou gago. Eu acredito que foi mais ou menos assim. Senhor, mas eu não sei falar direito. Mas Deus falou: eu estarei contigo. Eu não te abandonarei. Eu estarei contigo, Moisés. Eu quero usar a sua singularidade. Eu quero usar a sua particularidade. Eu quero usar a sua fraqueza para que a minha glória seja manifesta. Esse é o nosso Deus. Moisés, ele era gago. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele de repente leva as ovelhas para o outro lado do deserto. Ele sobe no monte chamado Monte de Deus. E ali, de repente, ele viu, melhor dizendo, uma sarça pegar fogo. Sabe aquela música que nós cantamos, Me Atraiu? E a sarça pegou fogo. É dessa passagem. Uma sarça. No meio da sarça tinha um fogo, mas a sarça, ela não era consumida. Que louco. Pensou, se você sai ali na praça, você vê aquela árvore, aquele pé de manga maravilhoso. E de repente ali tem um fogo. Mas a árvore não era consumida. A sarça não era consumida. Será que isso é possível aos nossos olhos? Será que isso é possível? Mas foi possível. E Moisés, ele fica impressionado. A Bíblia diz que fala: uau, que impressionante. A sarça não está sendo consumida pelo fogo. E ele teve curiosidade. Ele foi mais perto da sarça. E de repente ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Era o próprio Deus naquele fogo. Era o próprio Deus naquela sarça, atraindo a presença de Moisés. E ele falou para Moisés que o levantaria como libertador do povo de Israel. E Moisés, ele ficou meio que inseguro, porque ele tinha muitas fraquezas, ele não sabia falar direito, ele era gago. Como ele poderia liderar um povo, sendo que a liderança precisa falar, instruir, direcionar, orientar? Como? Mas Deus disse: eu serei contigo. Moisés, a minha presença estará contigo, Moisés. A minha presença, eu estou te convidando a ser um libertador do povo de Israel. Não pelas suas qualidades, não porque você é bom, mas porque a minha presença será manifesta na sua fraqueza. E ali Moisés, ele falou: tá, mas e se o povo duvidar que eu fui chamado para ser um libertador? O que eu vou fazer? Vou chegar lá e falar: olha, Deus me escolheu? Deus permitiu, no Êxodo capítulo 3, se eu não me engano, Deus permitiu as primeiras aparições ali dos sinais. Ele disse, são 3 coisas que Deus disse a ele. Deus disse assim: olha, se o povo duvidar, Moisés, pega o seu cajado, a sua vara, e joga no chão. Moisés assim fez, pegou a vara dele, o cajado dele, não era cavalo, era cajado. Pegou o cajado dele, jogou no chão e virou uma serpente.
Na hora ele se apavorou, ficou assustado. Mas Deus disse para Moisés: vai lá e pega na cauda da serpente. Ele pegou na cauda da serpente e a serpente voltou a ser vara novamente. A segunda aparição que Deus permitiu que Moisés visse, ele disse: Moisés, se o povo duvidar do seu chamado, coloque a sua mão no peito. Moisés colocou a mão no peito. Ele tirou a mão do peito, a sua mão ficou leprosa. Deus falou: volte a mão para o peito. Ele voltou a mão para o seu peito. A mão ficou intacta, sem lepra. A terceira coisa que Deus fez com que Moisés fizesse, ele falou que se o povo duvidar, você vai pegar um pouco da água do rio Nilo e você vai derramar em terra seca. Moisés pegou a água do rio Nilo, derramou em terra seca e aquela água virou sangue. Uau! Moisés era ou não era extraordinário, queridos? Muitos achavam que Moisés, ele era o próprio Jesus. De tantas maravilhas que Moisés fez. Mas Moisés não fez maravilhas por causa dele, mas porque a presença de Deus estava com ele. Deus disse: vá, porque eu serei contigo. Olha o que a presença de Deus faz em nossas vidas. Faz com que nós vivamos coisas extraordinárias, coisas impossíveis aos nossos olhos, queridos. Eu não quero viver um evangelho apenas onde eu ouço falar das maravilhas de Deus, mas eu quero ser como Moisés, porque Moisés estava face a face com o próprio Deus. Ele falou com o próprio Deus, queridos. Você tem noção disso? Imagina você ver o próprio Deus. A luz era tão forte que Moisés encobriu o seu rosto porque ele ficou com vergonha de olhar para o próprio Deus. Que privilégio estar na presença de Deus. Para muitos é um peso. Ai, que saco ter que orar. Ai, que saco ter que ler a Bíblia. Ai, que saco ter que ir na igreja. Mas para nós é um privilégio. A Bíblia diz que antigamente os sacerdotes, eles eram os únicos que poderiam entrar nos Santo dos Santos, na presença de Deus. Havia um véu que fazia a separação dos sacerdotes. As outras pessoas não poderiam entrar. Mas quando Jesus, ele foi crucificado no madeiro, todos aqui eu acredito que assistiram a Paixão de Cristo e viram aquela cena onde Jesus está crucificado. Fecha o templo, cai uma gota na terra e o véu do templo se rasga de cima a baixo. Ali Deus está falando: ei, a presença de Deus está liberada. Hoje você tem livre acesso à presença dEle. Não é para sacerdotes, é para quem quer. A presença de Deus é um privilégio, queridos. E o que nós temos feito com esse privilégio de estarmos na presença de Deus? Aquele povo de Israel via milagres, maná cair dos céus. Eles foram para o deserto, ficaram ali 40 anos. Não tinha Habib's, não tinha McDonald's, não tinha espoleto, não tinha Burger King, não tinha isso. Mas tinha o maná que Deus provia. Moisés tratava o povo na boquinha, dava água de comer para o povo. Mas mesmo assim o povo muitas vezes era incrédulo, reclamava, murmurava. Aquele povo conhecia, via milagres, mas não conhecia o Deus de milagres. Aquele povo conhecia, via o sobrenatural, mas não conhecia, não tinha intimidade com o Deus do sobrenatural. Ou seja, o povo de Israel terceirizava a presença de Deus na vida de Moisés. Eles não tinham intimidade, relacionamento. Eles tinham Moisés, porque Moisés tinha relacionamento e intimidade com Deus. Queridos, milagres não mudam a sua vida. Eu poderia aqui trazer uma palavra sobre milagres, sobre restituição, sobre cura, sobre provisão, sobre prosperidade. Mas isso nada vai mudar a sua vida se a presença de Deus não mudar. O que muda a nossa vida não é milagres. O que muda a nossa vida é a presença de Deus.
Paulo, ele precisou ter um encontro com Deus. E ele foi transformado. Então, queridos, não perca esse encontro que nós vamos fazer aqui. É algo mais intenso. São mais de 24 horas na presença de Deus. É face a face com o próprio Deus. A presença de Deus nos muda, nos modifica, queridos. O que nós temos feito com a presença dEle em nossas vidas. Milagres não nos mudam, mas a presença de Deus nos muda. Será que as circunstâncias difíceis podem nos afastar da presença de Deus? Será que quando as coisas estão ruins, nós nos afastamos de Deus? Ou será que as circunstâncias boas também nos afastam de Deus? Eu quero ler com você capítulo 1 de Josué, versículo 1 e 2. E depois versículo 5 e 7. Tá bom? Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, 5 e 7. Diz assim. Então vocês já entenderam que Moisés, ele era o libertador. Ele era o chefe, né? Ele era o líder. Então, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao seu ajudante, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Você nunca será derrotado. Oh Deus, pensou o próprio Deus falando com você: meu filho, você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Queridos, Deus falando para Josué: você nunca será derrotado, porque a presença que estava com Moisés é a mesma presença que estará com você. Eu estarei contigo. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar aonde for. Queridos, eu amo essa redundância de Deus. Deus encucou na cabeça de Josué. Ele poderia ter falado apenas: olha, Josué, não tenha medos, porque eu jamais vou abandonar você. Mas Deus, ele fala: eu estarei contigo como estive com Moisés. Eu jamais te abandonarei. Eu estarei, jamais te abandonarei. Olha a redundância de Deus ali. Ele dizendo: eu jamais vou abandonar você. Queridos, Deus está falando para você: eu jamais vou abandonar você. Não, never, nunca. Sempre estarei contigo todos os dias da sua vida, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Eu estarei contigo. Seja forte. Na presença de Deus nós nunca seremos derrotados. Porque se foi assim com Josué, também é conosco. Porque o mesmo Deus que estava lá no passado é o mesmo Deus que está aqui. Nesse cenário havia uma mudança geográfica. As pessoas estavam no deserto, estavam no Egito, queridos. Depois eles foram prometidos, eles foram para o deserto. Depois do deserto eles foram para a terra prometida. Há uma mudança geográfica, de espaço mesmo. Eles estavam em um lugar e foram para o outro. Há uma mudança de liderança. Havia um líder chamado Moisés, de repente o líder morre. E entra outro líder na jogada, Josué. Há uma mudança de liderança. Há uma mudança de expectativas. Será que vai dar certo? Há uma mudança, talvez de sentimentos ali. Talvez eles estavam seguros com Moisés e talvez eles ficaram um pouquinho apreensivos com o seu auxiliar, com o seu estagiário Josué. Será que vai dar certo? Há uma mudança. Ali tudo estava mudando. Eles moravam numa terra e eles entrariam numa terra prometida chamada Canaã. Há uma mudança, queridos. Ei, tudo na nossa vida muda. Muda ou não muda? Se você pegar uma foto de 10 anos atrás
O sangue de Jesus tem poder. Você vai ver o quanto você melhorou. Não é mesmo? Se você olhar a casa que você morava antes, quando você casou, e a casa que você mora hoje, glória a Deus. Tudo muda. Nós mudamos, o nosso temperamento muda. Talvez se fosse antigamente, você não levava desaforo para casa, mas hoje Deus está te mudando e hoje você dá uma segurada, leva menos desaforo, às vezes não leva nada. Deus tem nos mudado. Glória a Deus por isso, porque tudo muda. As roupas mudam, a tendência muda, tudo muda, os costumes mudam. Naquela época eles andavam descalços, de sandália. Olha nós aqui com escarpão, com tênis da Nike. Não é mesmo? Tudo muda. Mas a única coisa que não muda, que é imutável, é a presença de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele é Deus, Ele não muda, queridos. A presença de Deus não muda em nossas vidas. No dia bom nós somos filhos de Deus, mas nos dias ruins nós também somos o filho de Deus. Ele diz: eu sou o fogo que não arderá, que não se apagará, mas que arderá continuamente sobre o altar. Ei, queridos, nem vento, nem chuva, nem problemas, nem aflições, nem medo, nem a bonança, nem a escassez, nem a alegria, nada pode modificar a presença de Deus. Nada. Que ignorância nossa acharmos que a nossa santidade torna Deus mais santo, ou torna Deus mais Deus. Sabe, aquela pessoa fala assim: ai, eu vou jejuar para Deus ser mais poderoso. Queridos, nem o nosso pecado muda Deus, e nem a nossa santidade muda Deus. Por maior que seja o nosso pecado, Deus continua sendo Deus. E por maior que seja a nossa santidade, Deus continua sendo Deus. Ninguém tem o poder de mudar a característica e a identidade de Deus. Ele é. Por isso que Ele diz: eu sou. Ninguém pode alterar isso. Ninguém pode alterar quem Deus é. Mas o povo ali fica triste por 30 dias porque Moisés morreu. E o povo chora por 30 dias a morte de Moisés. Deus deixa o povo chorar. Chora, meu filho, chora. Mas chega um tempo que Deus fala: parou, pedi para parar, parou. Parou de chorar agora. Levanta, seja forte e corajoso, porque a minha presença está com você. Dá a volta por cima, meu filho. Sacode a poeira e vamos viver aquilo que Deus tem para vocês. Sabe, às vezes Deus vai nos permitir muitas vezes nos lamentar por algo que nós perdemos. Seja bens, seja pessoas, seja qualquer outra coisa que nós perdemos, e nós ficamos ali tristes, esmorecidos. Mas chega um tempo, querido, porque a Bíblia diz: há tempo para todas as coisas. Então também há tempo de chorar, mas há tempo de se levantar. E Deus está dizendo para você: levanta. Levanta, o seu passado não é o seu lugar. As suas frustrações não é o seu lugar. Levanta, o luto não é o seu lugar. Levanta, porque a minha presença estará contigo. Levanta, para de chorar. Porque o povo não fazia mais nada a não ser chorar. O que tem te paralisado na presença de Deus? O que tem feito com que você não usufrua e não viva a presença de Deus, queridos? Será os problemas? Será a morte? Será a enfermidade? Será um diagnóstico? Será a escassez? Será os problemas emocionais? Será uma dívida? O que tem nos separado da presença de Deus? Deus está falando para você: agora parou. Agora, quando você perdeu tudo, quando você perdeu o seu Moisés e sobrou a minha presença, é aí que as coisas vão melhorar. Aí você está prestes a viver os melhores dias da sua vida. É aí que você está prestes a viver a sua melhor experiência. Quando o nosso Moisés morre, mas ainda nós temos a presença de Deus. Nós temos tudo, querido. Jó tinha tudo,
Ele era rico, ele tinha tudo, 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 tudo. Tinha família, tinha bens, tudo, amigos, mas ele tinha saúde, mas de repente Jó se viu sem nada. Sem saúde, sem filhos, sem bens, sem recursos, sem terra. Mas ainda assim ele tinha a presença de Deus. E ele cantava: te louvarei, não importa as circunstâncias. Você pode adorar? Nós te adoraremos, Senhor Jesus. Mais uma vez te louvarei. Na saúde ou na enfermidade, Senhor, nós te adoraremos. Na riqueza ou na escassez, nós te adoraremos, Senhor Jesus. Na saúde ou na enfermidade. Oh, Espírito Santo. Nós adoraremos a Deus, porque Ele é tudo que nós temos, queridos. Um dia o nosso noivo voltará para buscar-nos, e tudo que foi conquistado nessa terra ficará, mas a presença dEle não passará. A presença dEle permanecerá todos os dias, e nós vamos morar com Ele na eternidade, e nós vamos entoar louvores a Ele 24 horas por dia. O que morreu na sua vida? Qual Moisés você tem perdido, querido? Eu quero dizer que quando você estava dormindo, a presença de Deus estava lá. Quando você está trabalhando, a presença de Deus também está lá. Quando você está na escassez, na crise, no problema, a presença de Deus também está lá. Quando você está no dia bom, a presença de Deus está lá. Quando você estava se casando, a presença de Deus estava lá. Quando você estava gerando, a presença de Deus estava lá. Quando você estava no leito de hospital, a presença de Deus estava lá. Porque a presença de Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que está em vocês. Então pare de chorar e levanta. Levanta. Dá a volta por cima. Nada pode apagar a presença de Deus. Nem a chuva, nem o vento. Nada pode anular a presença de Deus. Ela é constante. E a nossa presença tem sido constante. Moisés, ele tinha um símbolo de autoridade, de poder. Era o seu cajado, querido. Com esse cajado, Moisés fez tantas coisas. Ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Quando Moisés chegou diante de Faraó com seu irmão Arão, Deus mandou ele até Faraó e falou: vai até Faraó, para que você liberte o povo. E eu vou te dar uma ordem. Chegando diante de Faraó, Moisés, você vai pegar a sua vara e você vai jogar no chão. E a vara vai virar uma serpente. Chegando lá, Moisés fez como Deus havia lhe ordenado com o seu irmão Arão. Como Moisés tinha problema na fala, ele chamou o seu irmão Arão, porque Deus mandou chamar Arão. E Arão foi com ele. Chegando lá, Arão pegou a vara de Moisés, jogou no chão, e a vara virou uma serpente. Faraó ficou maravilhado, mas ele não ficou por baixo. Ele mandou chamar os sábios, os feiticeiros e os magos do Egito. E mandou que todos eles fizessem a mesma coisa com as suas varas. Então, todos eles jogaram as suas varas no chão e também viraram uma serpente. Mas olha só, o nosso Deus, Ele é único. Ele é soberano. Não há outro. Nós acabamos de cantar milhares e milhares. Ele é Deus acima de qualquer outro Deus. Sabe o que aconteceu para provar que a presença de Deus estava com Moisés e com Arão? Deus, ele ali, na presença dele em forma daquela serpente, ele engoliu todas as outras serpentes dos magos, dos
feiticeiros e dos sábios para provar que Ele é Deus acima de todas as coisas. Deus, Ele é único. E para Josué, o que Deus deu como símbolo de autoridade e de poder? Nenhum gravito. Deus deu a vara para Moisés, mas não deu a vara para Josué. Sabe, queridos, qual é a nossa, muitas vezes, o que nos tira da presença de Deus? É o espírito de comparação. Deus, por que o Senhor está falando isso com ele? Por que o Senhor está fazendo isso com fulano? Olha isso. Não, queridos. O que Deus deu para você é para você. O que Deus deu para o outro é para o outro. Se Josué precisasse de uma vara, Deus teria dado a vara para Josué. Mas Deus não deu a vara para Josué. Ele só disse assim: Josué, seja forte, corajoso. Josué, quando precisou fazer com que o povo passasse pelo Rio Jordão, ele apenas pisou os seus pés na água. Josué, quando precisou que as muralhas de Jericó caíssem, ele apenas gritou. Sabe o que é isso, queridos? Deus não te fez igual a outra pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela é igual a você. Ela não tem nem a mesmo fio de cabelo que você tem, nem o mesmo formato de olho. Você é diferente, porque Deus, Ele quer usar a sua singularidade, porque Ele é onipresente. A presença de Deus pode ser manifesta na sua vida, na vida do seu irmão. Deus não usa as coisas uniformes, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as pessoas na sua singularidade. Se Deus quisesse que Josué tivesse um cajado, Ele teria dado. Mas eu acredito que o nosso Deus, Ele é tão inteligente, e Ele não divide a sua glória com ninguém, nem mesmo com Moisés, que era tão chegado de Deus. Sabe por que eu acredito que Deus não deu uma vara para Josué? Porque Deus falou: vocês vão para a terra prometida, Canaã, mas você, Moisés, não vai entrar. Josué vai levar o povo. Se Deus tivesse dado um cajado para Josué, talvez a glória do povo entrar na terra prometida seria do cajado. Quantas vezes nós temos nos apoiado em cajado? Sabe quantas vezes as coisas têm acontecido e nós temos dado a glória de Deus para o homem? Ai, graças a fulano de tal, graças ao meu dinheiro que eu consegui, graças a Deus a minha inteligência que eu consegui. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então tem cajados de Deus que Deus vai tirar da sua vida, lugares que você tem se apoiado. Ei, Deus não precisa dividir a sua glória com amuletos de sorte. Se você tem algum amuleto de sorte que não é Deus, joga fora, querido, porque Deus, Ele é a nossa própria sorte. Nós não precisamos de pé de coelho. Nós não precisamos de amuletos. Nós não precisamos ler a nossa mão para saber o nosso destino. O nosso destino já está aqui na Bíblia. Bem sei o pensamento que tem em vós. Eu tenho preparado um futuro de paz e não de mal. Nós não precisamos de horóscopo para saber como vai ser o nosso dia de amanhã. Engraçado, né? A pessoa coloca lá no Instagram: eu sou cristã, signo escorpião. Misericórdia, queridos. Você não precisa disso. Você precisa apenas da presença de Deus. Eu tenho um signo. O meu signo é leão. Leão da tribo de Judá. Esse é o meu signo. É o leão da tribo de Judá, queridos. Eu não preciso ser definido por signos. Eu só preciso da presença de Deus. Sabe, nós temos nos apoiado muitas vezes na nossa inteligência. Eu consegui passar nessa faculdade porque eu sou inteligente. Se você é inteligente, porque Deus te deu a inteligência. A glória é dele. A Bíblia diz que em tudo dai graças.
que a nossa vida precisa ser uma vida para glorificar o nome de Deus. Se você está num bom emprego, a glória é de Deus. Se a sua família foi restaurada, a glória é de Deus. Se você está salvo, a glória é de Deus. Se você está curado, a glória é de Deus. Porque Ele é o Deus do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. A glória de Deus. Então tem coisas que Deus tira de nós o nosso cajado. Porque muitas vezes nós temos nos apoiado em pessoas. Muitas vezes nós temos nos apoiado em partido político, queridos. Nós precisamos apenas da presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar e buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ele não diz que partido político vai sarar a terra, que vai mudar o governo, mas ele diz: se o meu povo se humilhar e buscar a minha face e estiver na minha presença, eu mudo a realidade de uma nação. É a presença de Deus. O que nós precisamos é da presença de Deus. Busque, pois, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Querido, as demais coisas é demais coisas. É dinheiro, é prosperidade, é casamento. É tudo. É felicidade. Tudo. Sabe? Por que Deus não deu um cajado para Josué? E porque eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Moisés também não entrou na terra. Porque se Moisés tivesse entrado na terra, talvez a glória seria de Moisés. Se o cajado estivesse lá, talvez o cajado teria a glória. Mas Deus precisou fazer com que o povo entendesse: ei, vocês não precisam de política, vocês não precisam de cajado, vocês não precisam de vara, vocês não precisam de amuletos, vocês precisam apenas da minha presença. É isso, queridos. Mas nós infelizmente olhamos o cajado do outro, o que nos falta, mas o outro tem. Josué não ficou paralisado porque ele não tinha um cajado. Ei, Deus, nem um gravetinho, né? Um gravetinho mudaria a minha vida ali, né? Facilitaria as coisas. Mas ele seguiu a voz de Deus. Todos nós queremos Deus? Sim ou não? Todos? Todos? Não? Eu quero Deus. Todos nós queremos Deus. Mas a chave é: será que todos nós queremos Deus de forma igualmente? Será que a nossa intenção de querer Deus é igual? Sabe, muitas vezes nós fazemos de Deus o nosso Papai Noel. Tem gente que quer Deus, mas para ter coisas. Tem gente que quer Deus para ter cargos. Tem gente que quer Deus para ter dons. Tem gente que quer Deus para ser curado. Tem gente que quer Deus para que apenas Ele restaure o seu casamento. Ou seja, a intenção do qual nós queremos Deus muitas vezes não é igual. Eu quero Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas nós precisamos querer Deus por aquilo que Ele é. Ele é o autor da vida. Ele é o consumador da vida. Ele é aquele que muda as coisas loucas. Ele é Deus que chama pessoas improváveis. Deus que muda destinos, que muda as histórias. Ele é Deus. Eu quero Deus por aquilo que Ele é. Às vezes nós fazemos de Deus o nosso Papai Noel. Deus, me dá isso. Abre ali, cura lá, faz aquilo. Outros tratam Deus como seu patrão, como seu empregado. Se você não fizer isso, Senhor, se essa semana o Senhor não abrir a porta de um emprego, né? Nós queremos barganhar com Deus. O Senhor precisa fazer isso. O Senhor tem que fazer aquilo. Queridos, Deus não é o seu empregado, Ele é o seu Senhor. As ordens vêm dele, a última palavra vem de Deus. E muitas vezes nós queremos Deus por aquilo que Ele pode nos dar.
Muitos querem a Deus, mas se fazem ausente na sua presença. Uau! Muitos querem a Deus, mas se fazem ausente na sua presença. Muitos estão aqui me ouvindo, mas a cabeça lá fora. Muitos estão aqui ouvindo de corpo presente, mas preocupado com o que vai comer daqui a pouco. Muitos estão aqui dentro, talvez adorando, cantando, mas estão de cabeça... É o crente girafa, o corpo aqui dentro e a cabeça lá fora. Sabe? Nós queremos a presença de Deus, mas nós não nos fazemos presente em sua presença. Às vezes a gente fala assim, eu não quero, porque eu estou chateado, porque eu estou magoado. Queridos, Ele é Deus. Você estando chateado, magoado, triste, abatido, feliz ou não, Ele é Deus. O seu humor não muda quem Ele é. Eu desconheço alguém que você conhece. É impossível uma pessoa ficar do lado de um amigo e não conversar nada, querido. É ou não é? Quando você tem intimidade com alguém, quando você conhece a pessoa, você começa a conversar com ela, você começa a trocar ideia, você começa a ter um relacionamento ali. A não ser que quando a gente briga com o marido. Aí é assim, não, talvez, pode ser, tá. Mas, queridos, nós normalmente conversamos com as pessoas. E outras vezes também é verdade que muitas vezes aquela pessoa que é muito falante, que tem o poder da palavra ali, né, bem comunicativa, às vezes ela nem conhece a pessoa. Mas ela está lá sentada no banco, na fila do banco, e daqui a pouco ela começa a contar a sua vida inteira para aquela pessoa. Em 10, 15 minutos de conversa, a pessoa sabe a vida dela inteira. Você percebeu como nós temos facilidade de conversarmos um com os outros e de nos relacionar com as pessoas, mas nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, de conversar com Deus? Queridos, Deus, Ele quer que você se faça presente. Quando Moisés ouviu a voz de Deus na sarça, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui, Senhor. O que nós podemos fazer com a presença de Deus? Compareça. Compareça na presença dEle. Senhor, onde a sua presença estiver, ali também vou estar. Mas aonde a sua presença não estiver, ali eu também não vou estar. Quando a nuvem se mover, eu me movo. Mas quando a nuvem parar, eu também paro. Porque eu quero estar aonde a sua presença está, Senhor. Samuel, Samuel. E Samuel disse, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu estou comparecendo a sua presença. Eu estou comparecendo a sua voz. Eu estou comparecendo ao meu chamado, Senhor. Fala que o seu servo ouve. É isso que nós precisamos fazer com a presença de Deus. Compareça. Pode falar, Senhor. Pode me mudar. Quebra o vaso, Senhor. Muda o meu interior, Jesus. Muda o meu ego, Senhor Jesus. Eu não quero apenas que o Senhor mude a minha realidade, mas eu quero que o Senhor me mude primeiro. Faça em mim primeiro. Eu quero comparecer na sua presença, porque é a sua presença que tem me sustentado. É a sua presença tudo na minha vida. Tudo pode me faltar, mas a sua presença não pode me faltar, Senhor Jesus. Tudo pode acabar, mas a sua presença não pode acabar. Os Moisés da minha vida podem morrer, mas a sua presença não pode morrer, Jesus. Porque se a sua presença morrer, eu também morro. Queridos, nós precisamos aceitar esse convite. O que você faz quando você recebe um convite de casamento, de aniversário, de chá de revelação? A primeira coisa que a gente faz é tentar se programar para estar presente naquela data. Por que que quando Deus nos chama, quando Deus nos faz um convite, vem meu filho amado, eu estou à sua espera, eu esperei esse momento para te receber, para escrever o seu nome no livro da vida, para mudar o seu destino, para fazer você de uma nova pessoa. Nós viramos as costas para o convite de Deus, nós rasgamos a oportunidade da nossa vida. Hoje o Senhor está entregando nas suas mãos um convite, e esse convite é a presença de Deus. Ninguém pode tirar a presença de Deus. Eu tenho esse celular, as pessoas podem me roubar o celular, sim ou não? As pessoas podem me roubar esse cinto, sim ou não? Podem me roubar o sapato, sim ou não?
Mas as pessoas não podem me roubar da presença de Deus. Deus é tão maravilhoso que Deus não quer coagir você, queridos. O que é ser coagido? É ser forçado, obrigado. Deus, Ele não age pela obrigação. Você precisa, você é obrigado. Não. A Bíblia diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É para quem quer. A presença de Deus é para todos, mas para todos que querem. Para todos que querem. As pessoas podem me roubar o que eu tenho, mas não podem me roubar a presença de Deus. Para nós finalizarmos, eu queria dizer para você, por que você não tem comparecido à presença dEle? A presença de Deus, ela é irresistível. Quando você estiver na presença dEle, você não vai se acostumar em nenhum outro lugar. Porque a presença de Deus, ela é suficiente, queridos. Sabe? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Deus disse para Josué, vai Josué, vai, que eu estarei com você. Vai Moisés, que eu estarei com você. O Senhor diz para você hoje, vai meu filho, que eu estarei com você. Vai viver a melhor semana da sua vida, porque eu vou estar com você. Vai, enfrente os seus leões, porque eu estarei com você. Vai e derrota os seus gigantes, porque eu estarei com você. Vai e abre esse diagnóstico, porque eu estarei com você. Vai e ore na sua casa, abra a porta da sua casa e declare a presença de Deus está sobre essa casa. Vai no seu negócio, na sua empresa e diga, Senhor, a sua presença precisa estar nesse estabelecimento, porque se a sua presença não estiver aqui, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, Senhor. Mas todos aqueles que se chegarem nesse estabelecimento, sinta a presença de Deus neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Deus está falando para você, vai meu filho, trava a luta da sua vida. Talvez você está passando por alguma dificuldade. Talvez você está em momento de insegurança, com medo. Talvez você está dizendo, Senhor, mas eu tenho tantas fraquezas, eu não sei falar direito, eu não sei cantar bem, eu não sei pregar, não sei falar, não sei pregar, não sei orar, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas o Senhor, Ele diz, vai meu filho, só comparece na minha presença. Só diga, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Ei, queridos, a nossa luta já foi forjada. Ele é o Deus dos exércitos. Ele está dizendo, vai meu filho, sobe nesse ringue, compareça à luta, porque eu já dei a vitória. Uma luta forjada é uma luta que você já sabe o resultado. Você já sabe o resultado da sua vida, das suas batalhas, da sua luta. Você é mais que vencedor. Para de viver como um derrotado. Não adianta saber que você é mais do que vencedor e viver como um derrotado. Um lutador só perde a batalha quando ele não comparece no ringue. Isso dá WO para ele. A ausência no ringue. Sabe quando você vai começar a ver vitórias e mudanças na sua vida? Quando você começar a comparecer na presença dEle. Quando você começar a usar as suas armas certas, joelho no chão, leitura da palavra, momento de adoração, jejum, intimidade com Deus. Qual presença você tem ansiado quando você acorda? Há muito tempo atrás eu li um livro chamado O Milagre da Manhã. É muito bom esse livro. Tem mais de 200 páginas. Mas a única conclusão que eu cheguei desse livro é: acorde cedo. Porque as primeiras horas do seu dia determina como você terminará ele. Queridos, eu quero dizer para você, as primeiras horas do seu dia determinará como você vai vivê-lo. Será que quando você acorda, a presença que você tem ansiado é o Instagram? A presença que você tem ansiado é o WhatsApp?
A presença que você tem ansiado é o clube de fofocas? O que você tem ansiado ali? Qual presença você tem ansiado? Talvez você tenha se levantado e ansiado a presença do seu esposo, dos seus filhos, sei lá de quem, mas nós precisamos acordar e ansiar na primeira hora do nosso dia a presença dele e falar: Senhor, seja comigo no dia de hoje. Eu tenho o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos vai à minha frente, forjando a minha batalha. Eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Faça de mim, Senhor Jesus, uma pessoa nova. Muda, Senhor, o meu caráter. Abençoa o meu dia, Senhor. Mesmo que o dia seja bom, eu vou te adorar. Mas mesmo que o dia seja ruim, ainda assim eu vou continuar te adorando. Essa é a presença que nós precisamos ansiar, queridos. Mas muitas vezes nós não ansiamos por causa dos ralos de pia. Alguém já perdeu alguma coisa no ralo de pia? Na pia do banheiro? Tá lá se maquiando para vir para a igreja, para passear com o boy. De repente, aquela pulseira, aquele colar ou aquele brinco que você tanto ama, ou que tem um valor muito grande, ele vai pro ralo da pia. Aquela presilha que você gosta vai pro ralo da pia. Aquele anel que você gosta vai pro ralo da pia. Cuidado com os ralos de pia que tem nos tirado da presença de Deus. O ralo de pia é aquilo que nos rouba da presença dele. Seus amigos têm te roubado da presença de Deus? Deixe os seus amigos. Renuncie a ti mesmo. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Talvez o dinheiro tenha te roubado de Deus. Talvez a sua posição social tenha te roubado de Deus. Talvez a circunstância tenha te roubado de Deus. Talvez o ídolo do seu coração, o amor ao seu próprio corpo tenha te roubado de Deus. Queridos, nós somos apenas idólatras de um Deus. O Deus dos exércitos, o Yeshua, o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz. Nós precisamos adorar somente a Ele. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos idolatrado o nosso marido, nós temos idolatrado o nosso filho, nós temos idolatrado os nossos bens, nós temos idolatrado a nós mesmos. Nós precisamos idolatrar a presença de Deus. Somente a presença de Deus, queridos. Cuidado com os ralos de pia que tem te roubado da presença de Deus. Tapa os ralos de pia hoje na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas o amor de Deus, Ele te convida, Ele não te coage, Ele não te obriga. Ele fala: filho, aqui está o meu convite. Vem se assentar à minha mesa, vem se tornar filho, vem ouvir a minha voz, vem sentir o meu abraço, vem experimentar do meu ousado amor. Vem, meu filho amado. Se coloque de pé. Há muito tempo atrás existia um violonista, não lembro o nome dele. Ele estava ali naquele concerto para se apresentar para uma multidão de pessoas com o seu violino de 4 cordas, né? Porque violino tem 4 cordas. E ele começa a afinar o seu violino. De repente a primeira corda se quebra. Mas ele continua. Daqui a pouco a segunda corda se quebra. E assim a terceira corda se quebra. Restou apenas uma corda naquele violino. Mas naquela noite, naquele concerto, diante daquelas pessoas, aquele instrumentista, aquele mestre da música, ele tirou a sua melhor melodia. Queridos, feche seus olhos. Talvez você era esse violino quebrado. Talvez você era esse violino quebrado, olhando para os seus defeitos, olhando para aquilo que te faltava, olhando para as suas imperfeições, para as suas dificuldades. Mas eu quero te dizer que o violino quebrado na mão do mestre, Deus pode tirar a melhor melodia, querido. Você precisa estar na mão daquele que pode extrair de você o seu melhor.
a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, a sua melhor entrega, o seu melhor em tudo, querido. Deus pode fazer tudo novo na sua vida, mas se você se entregar verdadeiramente e aceitar o convite de Deus e falar: eu quero o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu quero pertencer a essa presença inexplicável, essa presença inestimável que não tem preço, essa presença irresistível, porque quando eu entro na presença de Deus, me dá vontade de chorar. Quando eu estou na presença de Deus, o meu coração se alegra, o medo vai embora, as dificuldades são pequenas, os problemas são pequenos, as diferenças são pequenas, a comparação não existe, as circunstâncias não me impedem de adorar a Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero estar no centro da presença de Deus, eu quero ser um portador da presença dEle. Queridos, nessa noite eu quero convidar você a reagir a essa palavra como forma de aceitação. Eu quero te convidar a sair do seu lugar hoje. Não importa se você está na última fileira, mas saia do seu lugar, vai para os corredores, vem para frente, saia do lugar onde você está. Deus está falando para você: saia do lugar onde você está. Chegou a hora de você pisar novos territórios. Eu vou te mostrar a terra, eu vou te mostrar o que eu tenho para você, eu vou te mostrar o futuro que eu tenho, eu vou te mostrar os meus planos, os meus sonhos. Eu quero te colocar em cadeiras que você nunca se assentou. Eu quero fazer com que você experimente a melhor experiência da sua vida. Mas você precisa se entregar, você precisa aceitar o convite de Deus. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te rendemos louvores e adoração, porque nós não somos nada sem a presença de Deus. Não é as minhas palavras, não são as minhas palavras que têm poder de mudar a realidade dessas vidas, mas é o próprio Deus. É a sua presença que pode modificar a vida de um homem, é a sua presença que pode consolar um coração entristecido, é a sua presença, Senhor, que pode dissipar o medo, que pode dissipar a insegurança. Eu não posso, Senhor, restaurar casamentos, mas a sua presença pode restaurar casamentos. A sua presença pode, Senhor Jesus, curar o enfermo. A sua presença, Senhor, pode fazer tantas coisas maravilhosas e talvez aos nossos olhos inacreditáveis. Fala pro Senhor que você quer ter essa experiência nessa noite, que você quer ver Deus face a face, que você quer ouvir a voz de Deus. Talvez você não tenha ouvido a voz dele, porque você está muito distante dele. Ele te chama para perto: vem, meu filho, eu quero te pegar no colo, eu quero te girar no ar como criança, eu quero cuidar de você, eu quero colocar em você um futuro no qual você nunca sonhou. Eu quero mudar quem você é. Eu tenho te levantado para um propósito, eu tenho te levantado para um chamado, para uma missão. Não é sobre futuro, é sobre propósito. Fui eu quem te atraí neste lugar, fui eu quem te chamei neste lugar, Moisés. Fui eu quem te chamei nessa sarça, para que você saiba que eu sou o Senhor da sua vida, que eu sou onipresente, que a presença de Deus está sobre a sua vida e nada poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. O que te separará do amor de Deus? A profundidade, a enfermidade, a morte, a doença, a escassez, o medo. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma circunstância, nenhuma comparação, nenhum defeito, nada, nenhuma ausência, nem a ausência de gentes queridos. A presença de Deus, ela é imutável. Você não tem o poder de mudar Deus.
besteira nós acharmos que Deus precisa de nós. Ah, Deus precisa de mim. Deus precisa do meu dom. Deus precisa da minha inteligência. Não, queridos, Deus não precisa de você. Ele deseja você. Ele tem fome e sede que você compareça na presença dele. Abre o seu coração nessa noite. Se prostre na presença dele e fala: Senhor, hoje eu não quero te pedir nada. Eu só quero a sua presença, Senhor. Eu só quero sentir a sua presença. Eu quero ser consumido, Senhor, pela sua presença. Eu quero ser batizado pela sua presença. Eu quero ser tomado pela sua presença. Eu quero ser, ó Pai, totalmente entregue à sua presença, Senhor. Oh, aleluia. Tu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Senhor, toda a terra cantemos. Aclame a Ele. Poder Ele está aqui nessa noite, queridos. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada pela sua presença. Nós queremos nos prostrar diante de Ti, Jesus. A voz dele é como a voz de um trovão. Alegre-se, por Deus, grandes feitos, firmado estarei sempre. Vamos lá, igreja. Declare essa verdade. Incomparáveis. A presença de Deus, ela é incomparável. Ela é intransferível. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são
acreditamos, Senhor, que as suas promessas, Deus, elas são incomparáveis, ó Pai. Nada nesse mundo, Pai, nada nessa terra pode se comparar à promessa, Senhor, que o Senhor tem para cada um aqui, a cada um que está aqui nessa noite. E amados, nós não podemos encerrar esse culto sem antes fazer um apelo aqui, sem antes dar uma oportunidade aqui nessa noite. Para você que fala assim: eu quero viver essas promessas, eu quero aceitar esse Jesus, e eu quero me reconciliar com Ele. Talvez você já veio à igreja, mas você escolheu outros caminhos, ou talvez você está aqui hoje pela primeira vez, não importa. Jesus, Ele te dá uma oportunidade hoje. A palavra do Senhor, lá em Salmos 37, no capítulo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Existem promessas para a sua vida, existem coisas que são incomparáveis para a tua vida, mas você precisa decidir. Você precisa decidir querer uma nova vida diante de Deus e diante dos homens. Feche os olhos, igreja. Sobre esse lugar existe uma atmosfera de adoração, e eu quero dar essa oportunidade. Cadê você? Cadê você que fala: eu quero essas promessas para mim, eu quero viver tudo isso que Deus tem para mim? Se estiver alguém aqui nessa noite, levante as suas mãos bem alto, que eu quero orar por você. Eu quero profetizar algo novo sobre a sua vida. Se tiver alguém, levante as suas mãos para que eu possa ver. Glória a Deus, tem uma vida ali, outra vida aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui, ó. Glória a Deus, vem aqui que eu quero orar por você. Por favor, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Não resista à presença do Senhor. Se você foi tocado, basta você dar um passo. São tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis.
constrangido, com vergonha de vir aqui à frente ou de levantar a sua mão, aí onde você também está, feche os seus olhos e faça comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu me decido em comparecer na sua presença. Hoje eu te aceito como meu único Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e de lá jamais será tirado, Senhor. Senhor, muda o meu destino. Muda, Senhor Jesus, o meu caráter. Faça de mim uma nova pessoa. Que as coisas velhas ficam para trás e que hoje tudo novo se faça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vocês que estão aceitando Jesus e se reconciliando com Ele, eu quero dizer, seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo a este lugar. Deus atraiu a presença de vocês aqui para provar que Ele é Deus na sua vida. E eu quero apresentar a vocês a nova família. Vamos lá, igreja. No 3. Nesse momento é gratidão, ó Pai. Senhor, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, Pai. E obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado, Pai, a melhor semana das nossas vidas, Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que essa semana, ela vai ser uma semana incomparável. Ainda que você imagine que você já viveu semanas maravilhosas, eu quero falar, nada se compara a essa semana. Essa semana vai ser uma semana incomparável. Essa vai ser a melhor semana da tua vida. Uma semana extraordinária, uma semana incrível. Por isso acredite e louve ao Senhor em nome de Jesus. Toda a terra
Declare, declare. Já começa a enxergar tuas promessas. Já começa a vivenciar. Declare, não pare, não pare. São tuas promessas incomparáveis. Nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos, Senhor. Aqui está um povo, Senhor, declarando, Jesus. Oh, Pai, já é realidade na sua vida. Eu quero falar para você que essas promessas, elas já estão disponíveis para você. Basta você abrir a porta e entrar e acessar a cada uma delas. Incomparáveis são as promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui nessa noite, Jesus. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. O Senhor conhece cada necessidade, Jesus. O Senhor conhece, Pai, cada petição aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, age em cada vida aqui, Senhor. Eu profetizo, Pai, pessoas libertas. Eu profetizo em nome de Jesus, pessoas curadas. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, famílias felizes. Eu profetizo aqui, Pai, homens e mulheres, segundo o teu coração. Eu quero falar para você, o diabo ele perdeu e Jesus venceu mais uma vez. Você é mais do que vencedor. Senhor, obrigado, Jesus, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Pai. Nós sabemos que isso, ó Deus, não é obra de homens, ó Pai, mas é obra do próprio Deus. É obra do próprio Deus aqui na terra. E nós queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Jesus. A expectativa no nosso coração já se aumenta, Senhor, porque nós sabemos em que cada semana, Pai, o Senhor faz uma coisa nova. O Senhor faz algo melhor para nós, ó Pai. E nós profetizamos uma semana incomparável, Pai, para cada filho e para cada filha aqui presente nessa noite, Jesus. E nós estaremos aqui, Pai, com o nosso coração pegando fogo, Senhor, gastando a nossa vida no teu altar, ó Pai, na tua presença, até que o Senhor venha, Pai. Nós estaremos aqui pregando a tua palavra de todo o coração, de verdade, Jesus. E nós te agradecemos. Levante as suas mãos lá no alto agora. Lá no alto, lá no alto, lá no alto. E receba, e receba, e receba. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e com toda a tua família. E vai viver uma semana incrível, a melhor semana da tua vida, em nome